Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O que fará o regime atual com milhares de presos políticos? Então nós vamos ver aqui o que a governança atual vai fazer com milhares de pessoas aí perseguidas, né? O regime do Lula, que com milhares de presos políticos que estão por aí nessa situação, vão varrer para debaixo do tapete esse povo, vão esconder do mundo civilizado essas barbáries, vão negar tudo isso, vão dizer que é fake news. Nem no regime militar, que durou 21 anos, prenderam tantas pessoas, e quando eles prendiam era por atentados subversivos, terrorismo, assalto a bancos, pessoas que queriam derrubar o governo e instalar uma ditadura do proletariado, né? Estavam defendendo realmente a segurança nacional, a liberdade do povo e a democracia. Mas as pessoas não entendem isso hoje, né? Então, meus amigos, o governo e a burocracia do Brasil atual aí dizem que nós vivemos numa democracia. Mas como assim? Eu pergunto a vocês, podem me responder aí se quiser, né? Eu pergunto, qual a democracia do mundo hoje que tem milhares de presos políticos sem denúncia, sem acusação, sem flagrante, ou até sem crime? Qual o país, exceto as ditaduras, é claro, que tem centenas de pessoas exiladas, fugitivas do sistema, ou tornozelados, ou investigados, né, em inquéritos, ou sem redes sociais, ou censurados. E inquéritos aí que já duram mais de 5 anos, com esse inquérito das fake news, que vai para 6 anos já investigando pessoas, e até agora não denunciaram ninguém, e as pessoas estão coagidas e perseguidas. Então é preciso que nós entendamos que essas prisões ilegais, pessoal, prisão ilegal não é prisão, é sequestro de opositores. Leiam os livros da União Soviética. É preciso entender que as multas que estão sendo aplicadas para soltar presos, elas não são multas, elas são resgates de pessoas presas, que o sistema pede um pagamento para liberar, né? O sistema judicial do Estado. Então, o resgate de presos políticos, meus amigos, como ocorre no Brasil, em nenhum país do mundo existe. A pessoa tem que pagar para ser liberada. No regime militar, jamais fizeram uma coisa dessa, o cúmulo do absurdo. Então, a partir disso, né, nós vamos começar a conversar. Depois que as pessoas entenderem o que é essas prisões, aí nós já podemos conversar com pessoas com 2 neurônios. Então, nós vivemos numa ditadura, né? Isso é ponto pacífico. A Constituição de 88 do Brasil virou ficção, foi relegada ao segundo plano. O Estado de Direito e o devido processo legal não é observado, não está sendo observado. E o que temos é um sistema soviético aí de persecução política, o uso do aparato estatal, da polícia e dos meios estatais para perseguir cidadãos, pessoas de bem, que ousam criticar, por exemplo, o sistema eleitoral, né? Que as pessoas criticam. Então, o que aconteceu agora com Maduro? Bom, a situação é muito grave. Em 2020, a jornalista e roteirista Elisa Robson, o nome dela nem é Elisa, é outro, mas ela usa esse nome social aí nas publicações dela, que é uma jornalista, e ela teve que fugir para os Estados Unidos, se autoexilou, porque ela fez uma entrevista com aquele narcotraficante venezuelano, general El Polo, né, general Carvajal, e que está preso agora nos Estados Unidos, mas na época, em 2021, 2022, ele estava lá na Espanha. E ele era o braço direito do Maduro, do Chávez, e ele denunciou, porque ele foi expurgado do sistema, porque os comunistas é assim, quando desconfiam de alguém, eles expurgam o cara. Ele fugiu, pediu asilo na Espanha e estava lá. Só que os Estados Unidos também queriam pegar ele. Então ele denunciou como é que eles ajudavam a corromper e financiar toda a esquerda latino-americana e essas eleições fraudulentas que ocorreram em toda a América Latina aí. E o Foro de São Paulo estava por trás, e o PT, então, sempre, né? Que o Foro de São Paulo foi criado pelo PT, pelo Lula. Então ele disse que a Petrobras da Venezuela, a PDVSA, e o narcotráfico financiavam o apoio da esquerda em toda a América Latina, inclusive aqui no Brasil. Isso está tudo documentado. Bom, a jornalista publicou esse livro aqui, ó, esse livro aqui, né,
que denuncia todo esse problema aí, né? E esse livro foi publicado em 2022, com denúncias assim, escabrosas aqui. E os nossos tribunais superiores, como o Tribunal Superior Eleitoral, ao invés de investigar essas denúncias que ela fez, passaram a investigar ela, passaram a perseguir a mensageira, né? E aí derrubaram os perfis das redes sociais dela, inclusive no Twitter, né? Ela nem tem Twitter, e abriram um inquérito contra ela. E ela se mandou do Brasil, porque ninguém é bobo, né? Ela ficou sozinha. Então, desesperada, sozinha, sem apoio do governo da época, ela se autoexilou nos Estados Unidos. Esse livro está aqui ainda na Amazon, é um e-book, eu acho que ainda se tem acesso, né? E com a recente declaração que deu o Maduro lá na Venezuela, que ele falou sobre as urnas do Brasil, aí fedeu para todo mundo, né? A situação ficou muito feia. O Maduro disse aquilo que todos já sabiam, né? O que todos já sabiam? Já sabiam que as coisas foram manipuladas, que não houve transparência, né? Mas isso depende de quem fala. Se o Bolsonaro falasse, Deus o livre, né? Agora, como outra pessoa falou, aí a coisa já fedeu. Mas será que o Maduro vai ser responsabilizado por isso? Claro que não, né? Claro que não, pessoal. A repercussão vai ser cada vez maior, né? E só não é maior essa repercussão porque nós brasileiros aqui, nós temos milhões de pessoas que não têm sequer acesso à internet. E as pessoas que têm acesso, ou não querem se envolver, ou são isentos, ou deixa pra lá, não é comigo, e a situação é muito ruim. Então a fala do Maduro, que até provocou a reação de ministros do TSE, e um aí deu 5 dias para a Polícia Federal concluir aquele inquérito que fizeram contra o Bolsonaro lá em 2021, quando ele criticou as urnas não auditáveis, não sei o que lá. Então agora o pessoal se antenou, começou a se ligar nisso, porque a situação ficou preta, né? Então esse homem aqui, ó, é o general Hugo Carvajal. Ele está preso nos Estados Unidos, ele vai pegar uma prisão perpétua ou pena de morte, porque ele é envolvido até os cabelos em narcotráfico, e ele era o cabeça lá da Venezuela, o ponta de lança lá do Hugo Chávez, e depois agora do Maduro. Mas só que o Maduro é meio orgulhoso, né? Ele viu que o cara sabia mais do que ele, e expulsou ele de lá. Mas aí tem a volta, né? Tem esse outro livro aqui, ó, do jornalista Leonardo Coutinho, Hugo Chávez ou Espectro, né? Hugo Chávez ou Fantasma, né? Fantasma do Alvorada. Então, ele relata nesse livro as barbaridades que o Hugo Chávez fazia, depois o seu sucessor foi o Maduro, com tráfico de drogas, com corrupções, o narcotráfico, né? E o comunismo deles lá, né? A ditadura comunista, que eles fazem as pessoas virarem fumaça, desaparecerem. Mas isso é mentira, não, lá é uma democracia, como dizem o ministro Barroso, que lá é o exemplo de democracia da América Latina. O Lula sempre diz que é o exemplo, né? Então, meus amigos, a situação é muito ruim, muito feia. Essa jornalista, né, a Elisa Hoppe, que escreveu esse livro aqui, esse livro ela botou um alvo na cabeça dela, né? Então, ao invés de investigarem as denúncias gravíssimas que ela fez ali contra toda a corrupção e toda a esquerda da América Latina, inclusive aqui do Brasil, né? Não, vamos perseguir ela, vamos silenciar ela. E se ela não se mandasse daqui, coitada. E assim como esses milhares de pessoas aí, tem gente que sabe muita coisa, tem gente que não sabe nada, tá ali de gaiato, caiu ali sem saber nem o que estava fazendo, né? Pessoas que, por falta de conhecimento, ou inexperiência, ou boa-fé, ficaram na frente do quartel achando que os milicos iam fazer alguma coisa, sendo que o comandante em chefe já tinha mudado, e o outro foi embora para os Estados Unidos e não disse nada, já foi com um rabo de foguete daqui. Então, não adianta agora chorar pelo leite derramado, pessoal. Quem ficou lá entrou de gaiato no navio, né? Houve os infiltrados lá que induziram o povo a ir para lá, enfiaram o povo para dentro das repartições públicas lá, quebraram tudo, e aí agora todo mundo está sendo punido pelo mesmo combo, pelo mesmo
mesmo 5, 6 crimes ali. Atentado violento ao Estado Democrático de Direito, resistência armada, golpe de Estado, todos aqueles crimes que eles colocaram ali igualmente para todas essas pessoas. E eu quero ver o que eles vão fazer com essa quantidade de pessoas presas, e os que já morreram, e gente que está doente, e gente que fugiu para outro país. Isso aí está crescendo a cada dia mais. E o sistema já está balançando. Está balançando. Claro que eles não têm medo de nada, eles fazem o que eles querem. Na Venezuela, o Maduro vai dar um golpaço lá e vai se reeleger de novo. E aí, porque se ele não se reeleger, né, a batata dele está assando, ele vai ter que voar de lá, porque vai respingar tudo nele, as coisas, né? Tudo que acontece na América Latina tem ou teve a participação da Venezuela, que fomentou o crescimento dessa esquerda bolivariana na América Latina. Então, meus amigos, vou deixar para vocês aí esses 2 livros que eu indiquei aqui para vocês, né? Esse aqui está na Amazon, esse aqui também está na Amazon, também deve ter até no Google de graça, né? E vou deixar um filme para vocês aqui, que eu acho muito interessante. O nome do filme é Asas da Coragem, está no YouTube de graça. Veja esse filme e vocês vão tirar dali alguma coisa que se relaciona com a nossa situação. Muito obrigado e até mais.